Olá, pessoal. Bem-vindos à nossa primeira aula online de microbiologia e parasitologia. Como vocês sabem, durante esse período que estamos de isolamento social, as nossas aulas, elas ocorrerão de forma online, certo? Essa não é a nossa primeira aula da disciplina, mas é a nossa primeira aula online. E nós vamos dar continuidade aos nossos conteúdos, certo? Porém, a aula de hoje, eu vou fazer uma revisão de tudo que a gente viu do início do semestre até agora, certo? Para que vocês possam revisar esses conteúdos, já que serão os conteúdos da nossa primeira prova. E como eu combinei com vocês, essa prova ela vai ocorrer assim que a gente retornar às nossas aulas presenciais, certo? A partir então das próximas aulas, eu irei abordar conteúdos novos, ok? Vamos falar aqui das características dos seres vivos. Que são as características que um ser precisa apresentar para ser considerado vivo. Então, para que eu consiga diferenciar um ser que tem vida de um controle remoto, por exemplo, de um caderno, é necessário que esse ser apresente algumas características, certo? Então, a primeira, composição química. É necessário que o corpo deles possua uma composição química, ou seja, é um conjunto de substâncias que vai fazer com que o seu corpo funcione de forma correta. Então, esse conjunto de substâncias, ele é classificado em dois tipos principais: as substâncias inorgânicas, água e sais minerais, e as substâncias orgânicas, que envolvem os carboidratos, as proteínas, lipídios, ácidos nucleicos, certo? Organização celular. Para que esse ser seja considerado vivo, é necessário que ele possua células, seja ela do tipo procarionte, como estamos vendo aqui, ou eucarionte, independente do tipo, independente do número de células, se o indivíduo é unicelular ou pluricelular, ele deve possuir células. Ciclo de vida. Ciclo de vida é o indivíduo nasce, cresce, se reproduz, envelhece e morre, independente da duração desse ciclo de vida, sendo que cada espécie possui um tempo. Por exemplo, uma mosca, ela tem um ciclo de vida de mais ou menos 33 dias, e o ser humano vive bem mais que isso, certo? Então, tem um ciclo de vida bem mais longo do que de uma mosca, por exemplo. Independente disso, todo ser vivo deve apresentar um ciclo de vida. Reprodução. A reprodução ela pode ocorrer de duas formas: de forma assexuada, onde não há troca de gameta masculino e feminino, ou de forma sexuada, onde há o gameta masculino e o feminino, como é o tipo de reprodução dos seres humanos, por exemplo, que ocorre com a fecundação do óvulo e espermatozoide, certo? Sensibilidade é a capacidade de responder a estímulos do ambiente. Então, se eu pressiono meu dedo em uma superfície aguda, eu vou sentir dor, certo? Isso é uma reação ao estímulo. Se a temperatura está muito elevada, o meu corpo sua. Então, isso também é uma reação àquele estímulo de temperatura, certo? Nutrição é a capacidade que um ser tem de obter alimento do meio. Então, ela pode ser do tipo autotrófica, quando ele consegue produzir o próprio alimento, como as plantas que realizam fotossíntese e absorvem a luz solar para produzir a matéria orgânica de que necessitam, ou do tipo heterotrófica, onde um ser vivo não tem a capacidade de produzir o próprio alimento, ele necessita de outros seres vivos para se alimentar, como é o nosso caso. E evolução
é a capacidade que o indivíduo tem de se modificar ao longo do tempo. Então, essas espécies elas não permanecem imutáveis ao longo do tempo, elas sofrem modificações, sejam elas através de mutações, através da seleção natural, certo? Então, a capacidade que o ser vivo tem de se modificar ao longo do tempo é chamada de evolução. Os seres vivos eles estão classificados em reinos, em grupos, certo? De acordo com suas características morfológicas, funcionais. Então, esses reinos, nós possuímos aqui 5 reinos, onde os seres vivos estão agrupados. Temos aqui o reino Monera, que abriga as bactérias, as arqueias e as cianobactérias, sendo que o nosso grupo de interesse nessa disciplina são as bactérias, porque tem importância na saúde pública devido à sua capacidade de causar doenças. Nós temos aqui um outro reino, que é o reino protista, que compreende as algas e os protozoários, sendo que a gente tem interesse nos protozoários, porque causam doenças ao homem. Temos aqui o reino das plantas, o reino dos fungos, que também vamos estudar nessa disciplina, e o reino animal, ok? Então, aqui nós temos 5 reinos de seres vivos, onde eles estão agrupados. Esses seres vivos, eles se relacionam entre si, são chamados de relações ecológicas. E a gente pode classificar essas relações inicialmente em 2 grupos principais, harmônicas ou positivas e desarmônicas ou negativas. As harmônicas nós temos o mutualismo ou simbiose, é onde um ser vivo, os dois se beneficiam nessa relação, certo? Sendo que um não consegue viver sem o outro. Temos a relação de comensalismo, onde só uma espécie se beneficia, mas não prejudica a outra. E aqui nas desarmônicas ou negativas nós temos competição, competição por habitat, competição por alimentos, por parceiros sexuais, que ocorre muito dentro da natureza. A predação, que é uma relação desarmônica entre presa e predador, certo? E a nossa relação de maior interesse nessa disciplina, que é o parasitismo. É relação entre 2 espécies, na qual uma delas, que é o parasita, se beneficia da outra, que é o hospedeiro, causando-lhes danos de maior ou menor importância, podendo levá-lo à morte. Ok? Nós temos aqui 2 exemplos. Temos uma tênia parasitando o intestino de um homem e temos aqui um carrapato também parasitando um homem. A cadeia de transmissão dos agentes infecciosos, ela envolve três personagens principais e, às vezes, a presença de um 4º personagem, que é o vetor. Nós temos o hospedeiro, o agente causador da doença e o meio ambiente. O hospedeiro, ele pode ser um homem ou um animal sempre exposto ao parasita ou ao vetor transmissor, quando for o caso. Ele pode se comportar como um portador, sem sintomas, ou um indivíduo doente que apresenta sintomas, mas ambos são capazes de transmitir as parasitoses, certo? Nós temos aqui um caso, um exemplo, é o portador do vírus HIV. Enquanto ele ainda não desenvolveu a doença, enquanto ele ainda não é um aidético, ele é apenas um soro positivo, certo? Ele ainda não está doente de AIDS, mas ele possui o vírus HIV e pode transmitir para outras pessoas, mesmo sem estar doente ainda. O hospedeiro ele é classificado em 2 tipos. Nós temos o hospedeiro intermediário e o hospedeiro definitivo. O hospedeiro intermediário ele aloja o parasita em sua fase larval e ele não chega à fase adulta dentro do corpo desse ser vivo. Já no hospedeiro definitivo, o parasita ele consegue se reproduzir e chega à fase adulta, ok? O agente infeccioso, ou também chamado de parasita, é um ser que é capaz de reconhecer o seu hospedeiro, penetrar, desenvolver e sair para alcançar novos hospedeiros.
podendo ser classificados em ectoparasitas, são aqueles que vivem externamente parasitando o seu hospedeiro, externamente no corpo desse hospedeiro, como a sanguessuga, o carrapato, e os endoparasitas, que vivem dentro do corpo do hospedeiro, parasitando eles internamente, como aqui nós vemos o protozoário, causador da malária, e a tênia, causadora da doença teníase. E o meio ambiente, que é o espaço constituído pelos fatores físicos, químicos e biológicos, que serve de intermédio entre o parasita e o hospedeiro. Então, nós temos os fatores físicos, como temperatura, umidade, os químicos, ar, pH, teor de oxigênio, fatores biológicos, água, nutrientes e seres vivos. Tudo isso aqui influenciam na transmissão e no intermédio entre o parasita e o hospedeiro. As principais vias de penetração de agentes infecciosos no nosso corpo é boca, que é a via digestiva, temos o vírus da hepatite A, por exemplo, que é transmitido através de água e alimentos contaminados, a cólera também, nariz e boca, via respiratória, vírus da gripe, através de gotículas respiratórias, meningite, sarampo, peles e mucosas, que é a via cutânea, vírus da dengue, que é transmitido através da picada do Aedes aegypti, que é o mosquito, a raiva e etc. Via urogenital, vagina e uretra, por exemplo, o HIV, que é transmitido durante a relação sexual, a sífilis, gonorreia, a corrente sanguínea, o vírus HIV, contato com objetos perfuro-cortante pode permitir a entrada desses micro-organismos na corrente sanguínea. As principais vias de eliminação dos agentes infecciosos é através da via digestiva, através das excretas intestinais, como fezes e vômito. Por exemplo, a bactéria que causa diarreia, rotavírus, são eliminadas, então, esses micro-organismos através dessa via. Boca e nariz, a gente elimina esses vírus do sarampo, da cachumba, rubéola, através de gotículas respiratórias, por mecanismos como tosse, espirros, pele e mucosa, através de contato com a pele, com lesões infectadas e através da descamação natural da pele, que contém esses agentes infecciosos alojados. Via urogenital, através das relações sexuais, urina e também através de secreções dos órgãos genitais. Eliminação pelo sangue, através do contato com objetos perfuro-cortantes, a gente elimina o vírus HIV, hepatite B. E a amamentação, através do leite materno, que pode eliminar vírus como HIV, hepatite e HTLV. As doenças são classificadas em transmissíveis e não transmissíveis, sendo que as transmissíveis são todas aquelas causadas por seres vivos, chamados de agentes infecciosos ou parasitários, zika, dengue, tuberculose, hanseníase, e não transmissíveis, que podem ter várias causas, tais como deficiências metabólicas, deficiências nutricionais, genética, acidentes, traumatismos, exemplo, diabetes, câncer e lúpus. Existem alguns fatores que influenciam no grau de intensidade de uma doença parasitária, que é em relação ao parasita, a carga parasitária, que é a quantidade de micro-organismo que tem dentro do corpo do hospedeiro, a localização desse hospedeiro no corpo, a virulência da cepa, que é a capacidade que esse parasita tem de levar o indivíduo à morte. Em relação ao hospedeiro, a idade influencia, estado nutricional, os órgãos atingidos, os hábitos e nível socioeconômico onde esse indivíduo vive, se tem saneamento básico, se ele vive perto de um esgoto a céu aberto, se tem medidas de higiene básicas, presença simultânea de outras doenças, fatores genéticos, uso de medicamentos, grau de resposta imune e inflamatória.
E o meio ambiente, fatores químicos, físicos e biológicos, então temperatura, pH, tudo isso influencia na intensidade de uma parasitose. Então, possa ser que eu desenvolva a mesma parasitose que uma outra pessoa próxima a mim e em mim seja mais grave do que nela, porque existem vários fatores que influenciam nessa intensidade. Nós temos a dinâmica das transmissões, certo? Que são as formas como as doenças são transmitidas. A transmissão horizontal ocorre de forma direta ou indireta, certo? E a transmissão vertical, ela ocorre sempre da mãe para o feto, através da placenta, do sangue contaminado no momento do parto natural ou através do leite materno. A transmissão horizontal, como eu havia dito, ela ocorre de forma direta, de pessoa para pessoa, através de gotículas de saliva, secreções respiratórias, via sexual, e é indireta através de picadas de inseto, alimentos contaminados, água, e através de fontes que são objetos e superfícies contaminadas. Os vírus, eles são formados basicamente por um envelope, por um capsídeo, onde fica armazenado o seu material genético, que pode ser do tipo DNA ou RNA, e proteínas de associações que ajudam esse vírus a se fixar na célula do hospedeiro. Há um embate no meio científico, como eu falei para vocês, sobre o fato deles serem ou não considerados seres vivos. Por isso, eles não estão agrupados em nenhum daqueles reinos que a gente viu anteriormente. O fato deles serem acelulares, não possuírem células, e serem parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, para ficarem ativos, eles necessitam parasitar as células de um outro ser vivo, e eles também não possuem um metabolismo próprio, então, por isso, alguns cientistas não consideram eles seres vivos. E consideram seres vivos alguns porque eles têm a capacidade de se reproduzir e de passar o material genético para a próxima geração. Há um embate ainda no meio científico, eles não chegaram ainda a nenhuma conclusão. As formas de transmissão variam de acordo com a doença, pode ser através da saliva, contato com sangue, secreções respiratórias, isso aí vai depender de cada doença. Nós temos as formas de prevenção dos vírus, que são as vacinas. Elas são usadas como forma de prevenção porque estimulam a produção de anticorpos. E as outras medidas profiláticas são a higienização correta das mãos, uso de álcool em gel, uso de EPIs, beber água filtrada, fervida. Essas outras medidas servem para doenças, por exemplo, que não possuem vacinas. Formas de combate, nós temos os soros imunizadores que já possuem anticorpos prontos, diferente das vacinas que estimulam a produção desses anticorpos no corpo. Nosso sistema imunológico, que é a nossa fábrica de produção de anticorpos, e temos alguns paliativos, como os antivirais, exemplos coquetel anti-AIDS, que na verdade não matam o vírus no corpo, não eliminam esses vírus, mas ajudam a manter aquela carga parasitária estacionada, ou seja, impede que aqueles vírus se multipliquem e deixem o indivíduo mais doente. Nós temos algumas doenças, nós vimos algumas doenças virais, como o Covid-19 e a influenza. O Covid-19 que está causando essa pandemia, estamos vivendo agora. Os seus sintomas iniciais são parecidos com o da influenza, certo? E eles podem evoluir para sintomas mais graves, como pneumonia e síndrome respiratória aguda, sendo que a influenza também tem seus casos graves, dependendo dos subtipos do vírus que está causando, do subtipo de influenza que está causando essa doença, certo? As vias de prevenção são as mesmas, higienização correta das mãos, evitar aglomeração de pessoas. As vias de transmissão também são iguais para as duas doenças, que é
através das gotículas respiratórias e contato com objetos e superfícies contaminadas. Dengue, zika e chikungunya, que é transmitida todas pela picada do mosquito Aedes aegypti, sendo que eles diferem um do outro de acordo com alguns sintomas, certo? Mas todas elas são transmitidas pela picada do mosquito e a prevenção é sempre a eliminação do foco do mosquito transmissor. Hepatite A, B e C, todas elas causam um processo inflamatório no fígado, sendo que a hepatite do tipo A, ela evolui para quadros benignos, enquanto a B e a C têm mais chances de causar um quadro crônico e evoluir para uma cirrose hepática e até câncer no fígado, ok? A AIDS é uma doença causada pelo vírus HIV, que é um vírus que ataca as células de defesa do corpo, mais precisamente os linfócitos T, certo? E impede que o corpo realize a sua defesa natural. Acontece que a AIDS ela tem a fase assintomática, que é aquela fase onde o indivíduo não apresenta sintomas, ele passa a ser somente o soro positivo, porque ele ainda não está doente de AIDS, e muitas das vezes as pessoas não sabem que estão doentes e acabam transmitindo esse vírus para outras pessoas. Quando os indivíduos apresentam a doença, começam a apresentar os sintomas característicos da AIDS, são esses sintomas aqui, ó, sarcoma de Kaposi, que é essas manchinhas aqui na pele, emagrecimento rápido, gânglios linfáticos inflamados, que é chamados de ínguas, e candidíase oral e genital. A AIDS não tem cura, o tratamento é feito com coquetel anti-AIDS, mas só para dar uma qualidade de vida melhor aos pacientes, porque ele estabiliza o vírus no corpo e impede que eles se multipliquem. E as formas de prevenção principal é o uso do preservativo e o não compartilhamento de objetos perfurocortantes. A raiva é uma doença que tem uma letalidade muito alta, certo? Então, se você tiver com suspeita de for mordido ou arranhar ou sofrer um arranhão por algum animal suspeito, você deve comparecer à unidade de saúde para tomar o soro antirrábico, porque ele já possui anticorpos prontos, para que comece a agir imediatamente, porque os sintomas e as complicações da doença geralmente levam o indivíduo ao óbito. Então, você tem que tratar no período de incubação, antes do aparecimento dos primeiros sintomas, certo? A principal prevenção é a vacinação dos animais domésticos, ok? As bactérias, que é o nosso outro grupo de seres vivos que vamos estudar aqui, elas pertencem ao reino Monera, como eu havia dito para vocês, possuem células do tipo procarionte, diferente dos vírus, que são acelulares, as bactérias possuem células. Elas podem viver sozinhas, formar colônias e tem aqui uma diferença bem principal entre os vírus e as bactérias, é que elas são sensíveis a antibiótico, uma coisa que os vírus não são. Então, não adianta você querer tratar uma infecção viral tomando antibiótico, porque não vai adiantar, porque antibiótico só mata bactérias. Elas se dividem de forma assexuada, tá vendo? Uma bactéria dá origem a duas, sem precisar de gameta masculino e feminino. Elas são classificadas de acordo com as formas. Nós temos os cocos, que são formatos esféricos, eles podem viver assim sozinhos ou se associar e formar colônias. Temos os bacilos também, que podem viver sozinhos ou formar colônias. E os espirilos, que têm o formato rígido de espiroqueta e o formato mais flexível de vibriões.
A maioria das bactérias não são patogênicas, na verdade, 90% das bactérias que existem são benéficas e elas fazem parte da nossa microbiota, ou seja, elas ajudam o nosso corpo a funcionar corretamente. Temos aqui um exemplo dos lactobacilos, que ajudam na nossa digestão e participam do processo de imunidade também. E as bactérias patogênicas, que são a minoria, temos a Treponema pallidum e a Leptospira, causadora da leptospirose. Temos aqui algumas doenças bacterianas que a gente estudou, como a sepse, que é uma resposta exagerada do organismo frente a uma determinada infecção do corpo, por exemplo. Então, a sepse ela pode ser causada por vários micro-organismos, sendo que tem alguns, como as bactérias, que têm um potencial maior de causar esse quadro. Geralmente, por causa da liberação de alguma toxina dessa bactéria, o corpo se desespera e secretam várias substâncias que causam uma inflamação exagerada no corpo e acaba danificando os órgãos, certo? Nós temos a meningite meningocócica, que é uma meningite bacteriana. Nós temos meningite causada por vírus, fungos, mas a meningocócica é sempre bacteriana, porque ela é causada por um meningococo, um tipo de bactéria de formato esférico, certo? Causa sintomas como febre alta, vômito, fortes dores de cabeça e pode levar a óbito rapidamente depois do aparecimento dos primeiros sintomas, porque pode causar um quadro de sepse. Temos a hanseníase, caracterizada pelo aparecimento de manchas na pele, pode ser caroços também, podem danificar as articulações, mas lembrando que todas essas doenças aqui, elas são bacterianas, então elas podem ser tratadas com o uso de antibiótico. Se fizer o tratamento certinho, há uma grande chance de você se curar e não vir a óbito. Tuberculose pulmonar. A tuberculose é uma doença que foi controlada há alguns anos atrás, com o uso de antibiótico, porém hoje em dia surgiram algumas cepas de bactérias resistentes, são chamadas superbactérias, devido ao abandono do tratamento. O tratamento da tuberculose é um tratamento longo, certo? De mais ou menos 6 a 8 meses, às vezes mais. E as pessoas geralmente abandonam esse tratamento no 3º mês, porque já se sentem melhor. Só que as bactérias acabam criando resistência. E aí aquele antibiótico que a pessoa tomava não vai mais fazer efeito contra aquela bactéria, ok? Então, o mau uso de antibióticos tem contribuído para o surgimento dessas superbactérias. O tétano é uma doença que deve ser tratada também no período de incubação, porque pode levar a óbito rapidamente, depois do aparecimento dos primeiros sintomas. O tratamento deve ser feito com o paciente internado e ele deve tomar o soro antitetânico, que já possui anticorpos prontos, para que esses anticorpos comecem a fazer efeito rapidamente, destruindo essa bactéria. Sendo que o tétano possui vacina gratuita no posto de saúde, em 3 doses, e você pode tomar essas vacinas e se prevenir. É a melhor forma de evitar essa doença. A leptospirose é uma doença que causa febre alta, dores musculares, principalmente na região das panturrilhas, pode provocar vômito, diarreia, certo? É uma doença que deve ser tratada imediatamente após o aparecimento dos primeiros sintomas, porque tem uma taxa elevada de letalidade, certo? Você faz o tratamento com o uso de antibióticos, porém, o paciente tem que estar internado. Ela é transmitida através do contato com a urina de animais infectados, não são somente os ratos que transmitem a leptospirose. Os animais domésticos, se eles estiverem contaminados, eles também podem transmitir essa bactéria através da urina.
Então, evitar o contato com águas de chuvas, por exemplo, e água contaminada com urina de animais, ok? Então, é isso, gente. Essa foi a nossa revisão. Não estudem somente por esses slides de revisão, ok? Lembrem-se das nossas aulas, das nossas discussões. Estudem pelo módulo e por outras fontes também. Espero que vocês façam uma boa prova, certo? Fiquem com Deus e até a próxima aula.